Oi, meu nome é Ruama Oi, meu nome é o Anderson e sejam bem-vindos ao canal da Família TV. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser para a gente contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre de como nos conhecemos. Quer fazer as honras? Exatamente, nós vamos contar desde quando nós nos conhecemos até quando nós começamos a namorar e o resto será papo para outro vídeo. Fechado? Fechado. Eu começo ou você começa? Bom, vamos lá. Qual que foi o dia que você me chamou? Era na época do Facebook. Você lembra a data? Lembro. Ele é muito bom com Eu datas, sou viu, bom com gente? algumas datas, eu não lembro todas. Minha memória é seletiva É, para algumas. mas para essas coisas do nosso relacionamento, ele é muito bom e, sim, dá de 0 a 1000 em mim, porque eu sou péssima. Graças a Deus, né? É, exatamente, porque é o homem que tem que saber para poder presentear, né? Mas vamos É, lá, você lembra o dia? Olha, então, dia 16 de maio de 2014. Tem que falar assim, 14. cartus. 14. 14 porque nós é mineiro. Dia 16 de maio de 2014 foi o dia que eu mandei a primeira mensagem para ela. E, gente, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu tava colocando roupa no varal com a minha mãe. Do nada eu recebi uma mensagem no Facebook, porque na época a rede social que bombava assim era o Facebook, né? A gente não Verdade. tinha tanto WhatsApp assim. Tinha um Tinha, WhatsApp, não mas tinha Instagram da forma que é. Instagram era isso, só para isso. postar foto e nada mais. Aquelas fotos com aqueles efeitos bem pá, Ah, assim. Mas não era tão em alta quanto é hoje, né? Mas ele me chamou no Facebook e perguntou como é que a minha mãe estava. Mas ele me perguntou assim, como é que sua mãe não. estava? Volta do início. Não foi bem assim. Eu Foi chamei, oi, assim. tudo bem? Aí a gente conversou, ela respondeu. E aí, depois de um tempo de Não, foi conversa, depois de aí um eu tempo, não, perguntei assim, como é gente. que tá minha sogra? Não foi depois de um tempo. Não, Foi foi no tipo, mesmo dia, mas foi foi na depois de um mesma hora. tempo. Que depois de um tempo, amor, foi na mesma hora. Assim, tudo bem, tudo bem. E como é que minha sogra está? Gente, ele foi muito ousado. Gente, a igreja que eu era na época, o pastor falava assim, ó, profetiza que Deus opera. Aqui, ó. A fé foi grande, a fé foi grande. Mas, ó, antes de entrar nessa parte da história, vamos contextualizar um pouco. Ela cresceu em um lar cristão, ela cresceu na igreja, família cristã, indo todo dia na missa, Não, amor. indo todo dia no culto, todo domingo, né? Não, teve a época que era É, todos os todo dias, dia. mas E enfim. eu cresci em um ambiente totalmente diferente, totalmente descontrolado. Além de não ser cristão, ainda era totalmente fora do que é ser cristão. Então são dois contextos totalmente Dois diferentes. mundos totalmente Dois diferentes. mundos, duas histórias totalmente diferentes. E pra gente chegar nesse ponto de ter essa primeira conversa, onde eu já profetizei que a mãe dela seria minha sogra, o que aconteceu? Eu fui para um acampamento. Nesse acampamento ela estava também. Uhum. Foi meu primeiro acampamento depois que eu tinha mudado de igreja. Eu e minha família, né? Eu, minha mãe e meu irmão, a gente era de uma igreja e a gente trocou de igreja e a gente voltou para uma igreja que nós éramos quando eu era criança. Não vamos dar nomes, tá? E nisso eu já cheguei na época de acampamento, o pessoal me apresentou e tal, e o pessoal já me conhecia desde quando eu era criança, né? Então eles já falaram assim: não, você tem que ir no acampamento, você tem que ir no acampamento e tal. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, diferente do Anderson. E eu fiquei meio sem graça, assim e tal, mas eu falei assim: vou dar uma chance, vou ir. Minha mãe falou assim: não, se você quiser, você pode ir que eu pago pra você ir. Aí eu fui, acho que o Matheus chegou aí também, não lembro se o Matheus chegou aí Não nesse. lembro. Mas eu fui, então, tipo assim, não conhecia muito bem o pessoal, né? Pelo menos as pessoas da minha idade Matheus é o lá. irmão dela, tá, gente? Isso, gente. Eu não lembro se eu conhe... não lembro. Eu não conhecia bem as pessoas ali da minha idade e tal, mas falei assim, vou dar uma chance pra ir. Exatamente. Ela foi no acampamento, tá? E assim, eu fui no acampamento também, mas eu fui com o intuito meio avacaiado, tá? Mas fui no acampamento. Aí chegou nesse acampamento. Ele foi com o intuito de pegação, que é uma coisa assim, Não façam isso em casa. não E nem na façam. igreja, nem no acampamento. E nem no nosso acampamento que vai ter em julho, pra quem vai. Pra quem vai.
Mas aí eu fui no acampamento e tal, tava no, eu era recém-convertido, gente. Eu entrei para a igreja na virada de 2012 para 2013. Isso foi início de 2014. Então, assim, eu era recém-convertido, estava começando ali na caminhada, então ainda tinha algumas coisas bagunçadas no costume. E aí eu fui para esse acampamento, e nesse acampamento eu conheci uma amiga dela, mas conheci na amizade, tá, gente? Foi só amizade, a gente se conheceu, aí começamos a conversar, viramos amigos. E aí, Não, e peraí, pausa. No mesma hora que ele conheceu essa amiga minha, eu estava presente, eu estava e eu não lá. prestei atenção A nela. gente estava numa praça, numa quadra, assim, Era e uma eles, quadra de vôlei. uma quadra de vôlei, e eles estavam na parte de cima, ele e o primo dele. E eles fizeram uma brincadeira, tipo assim, ah, se eu pular, você me pega e tal, tipo, zoando com a gente, né? E a gente, tipo assim, eu pelo menos falei assim, você pode Que pular, morra! mas tipo Ela não assim, tinha que morra. sentimentos, sem coração. Era quase nesse nível, mas eu lembro que tava eu, essa amiga minha e a irmã dela, e a gente brincou com eles e tal, isso e aquilo. Só que eu não lembro dele, eu lembro do primo dele, e lembro que tinha alguém com ele. E ele é a mesma coisa, ele lembra que tinha essa amiga minha, a irmã dela, né, amiga nossa, né? A É, irmã dela e eu, mas ele não lembra que era eu. Tipo assim, era realmente, não era pra gente se encontrar naquele momento. exatamente. E aí, ela estava no acampamento, mas beleza. Comecei a conversar com essa amiga, assim, amizade mesmo. E aí depois comecei a conversar também com a irmã dessa amiga, que também é uma amiga, uma grande amiga. Dessa amiga que é a minha. Esse monte de amiga aí. Mas aí comecei a conversar e essa amiga, nessa segunda amiga, que é a irmã da primeira amiga, Nossa, tá ficando muito amiga. Vamos dar um nome fictício pra essas pessoas? não, vai Não, amiga, porque não senão precisa. ele vai Isso bugar vai a ficar no vídeo. mente. É. Então, assim, aí essa segunda amiga, que é a irmã da primeira amiga, pegou e começou a conversar comigo. E no Facebook, um dia, ela falou assim: Nossa, você ia gostar de conhecer minha amiga Ruama, ela é meio doidinha. Aí eu olhei assim: Ruama? Que nome esquisito, parece uma batida de Fusca com Monza. E aí eu fui pesquisar no Facebook, foi a única e a primeira que eu achei na época, não sei por qual motivo, era o Plano de Deus. Tem outras. Se você pesquisar A nossa Ruama no história já foi Facebook, traçada. é, se você pesquisar no Facebook, tá no horóscopo, escrito nas estrelas. Se você pesquisar no Facebook, vai achar outras Ruamas. Mas eu só achei ela, e aí achei, vi que tinha amizade em comum também com as meninas, e aí eu comecei a conversar com ela. Aí a gente começou a conversar, só que, tipo assim, eu conversei, mas não dando muita ideia na época. Até porque na época eu tava gostando de outra pessoa. Tava, né, Estava em gostando. pecado, que chama isso. Mentira, gente. Eu tava naquele momento de oração ali, assim, e tal, a gente só conversando, tanto que, graças a Deus, não teve nada, né? Exatamente. Da minha parte, não precisa contar como que eu tava, não, né? É, Não é melhor, não. melhor não. Mas aí conheci ela, comecei a conversar, e aí rolou isso. No primeiro dia eu chamei ela, eu sempre fui muito pra frente assim, e aí pra mim era assim, ó, respondeu, é isso, eu quero, Só que entendeu? não, eu respondi, tipo assim, por educação. É, tipo assim, nada demais. Ah, vou responder. Quem sabe é um amigo, sei lá. Não sei, sabe? Tipo assim, não sei o que que eu pensei, gente. Amizade colorida. Eu... Não, amor. Eu simplesmente respondi, fui educada como eu sempre sou. Exatamente. Então, dia 16 de maio de 2014, eu chamei ela e aí a gente começou a conversar. E aí o que me deixou mais assim, que foi o que fez a gente chegar até aqui, eu acredito, né? Vamos fazer 10 aninhos de casado, é que o quê? Eu estava acostumado com conversar com as meninas e as meninas darem mole. E vocês sabem como é que é. As meninas entrosar na conversa e tal. E aí, a hora que eu chamei a mãe dela de sogra, que eu falei assim: Oi, como está minha sogra? Eu endoidei com ele. Falei assim: você não chama minha mãe de sogra, não? Você tá pensando o Eu quê? não te Você dou é essa quem? liberdade, eu não gosto Aham, dessas não brincadeiras. gosto. E realmente eu não gosto de brincadeiras assim, não. Mas, tipo assim, pô, eu nem conheci o cara.
primeira vez conversando com o cara, ele vem falando assim, gente, que audácia. Só que pra mim isso aí foi um. Agora é questão de honra. Entendeu? Agora eu tenho que pegar. E, gente, no início eu queria só ficar com ela mesmo. Pelo menos no primeiro mês ali. E aí o que que ativou na minha cabeça competitiva? Agora só porque ela falou isso, eu vou fazer ela ficar comigo. E vai ser, eu vou pelo menos pegar ela, eu vou. Pegou, tô pegando por 10 anos. Tem 10 anos que eu tô pegando. É, Aí, é o quê? Aí ela me xingou, ela me Sim. cortou, mas o mais legal é que ela me cortou, mas até no mesmo dia mesmo ela continuou conversando. E aí a gente continuou conversando. é, Até então eu não sabia que ela estava orando com esse menino. Eu descobri isso depois. E depois que eu descobri, que virou mais questão de honra ainda. Por quê? Porque o menino que ela estava orando, eu era meio folgado na época. Muito folgado na época. E aí era um menino que eu não sei porquê, mas eu não fui com os cornes dele. Não fui com a cara dele. E eu falava assim, mano, um dia eu vou embolar esse cara na porrada. Corta por um tempo depois, ele sendo o melhor amigo do cara. Depois de um tempo ele virou um dos meus melhores amigos da época. Mas na época ela tava orando com o cara, e aí, pô, é o cara que eu não gostava. Sem conhecer, tá, gente? Eu tinha esse problema de não conhecer as pessoas. Como dizem o santo no É, banheiro. Pastor, tô é, brincando. pra lá, santo. Mas eu não gostava, tenho esse probleminha de às vezes não ir com a cara da pessoa. E aí depois, tipo assim, aí eu falei assim, agora que eu sei que ela tá orando com esse cara, agora que eu vou querer mesmo, porque se eu perder pra ele, eu vou ganhar de quem? E aí virou isso na minha cabeça e de início era simplesmente isso. Só que com o tempo ela foi me cortando, eu fui vendo que ela era uma menina diferente. E aí o que que aconteceu? Ele se apaixonou. Caí no canto da sereia. Gente, e eu fazia aula de violão nessa época. Fazia com essa amiga minha lá do começo, que a gente falava. E tipo A assim, primeira amiga. a primeira amiga. E eu já fazia aula de violão antes de conhecer essa amiga. E quando eu conheci, a gente conversando assim, acabou descobrindo que a gente fazia aula de violão juntas. Com o mesmo professor, na verdade, não juntas. Só que eu fazia, tipo, no sábado, ela fazia na quinta-feira, e depois eu peguei e mudei pra gente fazer aula juntas, no mesmo dia pra gente fazer aula Que juntas. inclusive era na quinta. Que inclusive era na quinta-feira. E Esse cara era meu amigo, entendeu? Ele era. É porque assim, ó, nós éramos da mesma denominação, mas de igreja diferente. igrejas. Não é igreja, eu ia falar de unidades Isso. diferentes. E aí, esse cara que ela fazia aula de violão era da minha unidade. E eu tocava com ele, eu já conheci ele há um tempo. Eu tocava no louvor da igreja, então a gente tocava junto frequentemente. E ela fazia aula com ele. Então, o que que vocês? Ele já tocava, ele sabia tocar. Aí, o que que o bonito fez? Eu vou começar a fazer aula de violão pra ver ela. Exatamente. Aí eu comecei a pagar aula de violão para poder ir na. E aí eu comecei a pagar aula de violão, escolhi fazer aula no mesmo dia que ela para ver ela. Por quê? Porque ela não aceitava, que é outro ponto aqui, que é pecado da parte dela, ela tem que pedir perdão ao Senhor e pedir perdão à minha pessoa. Incentivem isso, deixe no comentário aí. Roama, pede perdão. Por quê? Porque ela não aceitava sair comigo de jeito nenhum. E Não, mas beleza, peraí. nesse início, Mas antes tava disso, no início. Isso aí tava no início da aula de violão. Tava no início. eu não queria, tipo assim. Foi nessa parte? Deixa Não, eu. isso tava no início Tava no iniciozinho, então. Tá e bom. ela não aceitava. E tipo assim, eu queria. Ah, vamos tomar um sorvete. Sorvete. Mas vamos tomar um sorvete, vamos encontrar. Ela não Mas aceitava. por quê? Porque eu cresci realmente, tipo assim, muito certinha. E eu Seita. não aceita. Mas eu cresci muito certinha e minha mãe, ela sempre foi muito aberta comigo, pra tudo, com questão de relacionamento e tal. E ela sempre me falava que não é bom a gente ter muitas experiências. E até uma dica aí pra você que às vezes é solteira e tal, não tenha muitas experiências realmente. E ela falava, Roma, não tenha muitas experiências, porque quando você começar a namorar, você vai ter comparações. E eu peguei muito isso pra mim. Eu falei assim, não, eu não quero ter comparações. Ah, não é porque ela nunca beijou na boca antes? Infelizmente aconteceu.
Sim, Ela era pecadora. ele não, né? Ele era um santo. Mas eu sempre tive comigo que eu namorar, eu não ia namorar. E nessa época eu não ficava com ninguém, nunca tinha namorado nem nada. E eu tinha falado com Deus que a pessoa que eu fosse beijar seria o meu namorado e a pessoa que eu fosse casar. Então eu ficava com muito medo, porque, gente, a carne é fraca. Eu sabia que, tipo assim, vão no cinema, vão tomar um sorvete. Se ele chegasse perto de mim, talvez eu ia me deixar levar e realmente ia cair, ia beijar, ia rolar alguma coisa. Então, eu falei assim, eu não vou fazer isso pra não acontecer. Eu não quero simplesmente ficar ficando aí com o menino e depois ele me largar. Que era o que ele queria fazer. Não, nessa Ah, parte, antes, no início era isso. era o que ele queria Só fazer que quando antes. chegou nessa parte da aula de violão, eu já tava muito, tipo assim, eu tava muito apaixonado mesmo, entendeu? Isso já tava começando a gerar confusões na minha cabeça, porque eu vou confessar algo pra vocês aqui, mas vou confessar e se encerra aqui essa história. Eu estava em um outro relacionamento. E aí eu conheci ela e Relacionamento abusivo. eu tava tentando sair desse relacionamento, já tinha terminado algumas vezes, não dava certo e tal. E aí eu conheci ela. Só que estava gerando muita confusão. E aí eu fui fazer aula de violão só pra ver ela. Então eu ia na aula e nem fazia aula. Eu ia, via ela, ela E tipo acabava a assim, aula dela e eu ficava lá conversando com meu amigo gente, à era toa. cerca de, eu tinha nem 10 minutos direito, a gente não se via, porque a gente fazia aula, tipo assim, umas 6 horas mais ou menos. Acho que era de 6 a 7, 6 e meia a 7 e meia, ou de 6 a Não, eu 7. acho que era de 6 a 7, se eu não me engano. E ele chegava, tipo assim, no finalzinho da aula, só pra me ver, e a gente dava um oi, oi, tudo bem? Tudo bem? E tal, assim, e ia embora. Tipo assim, era muito rápido. Ele realmente ele não precisava de pagar aula. Ele podia simplesmente só chegar lá no dia. Mas, né, eu acho que na cabeça dele precisava de uma desculpa, né? É, eu queria ver ela, Pra... gente. Eu queria estar com Mas não ela. precisava, é isso que eu tô falando. Tipo assim, você podia só estar lá na igreja, não precisava Mas estar pagando o qual que era o cara. motivo que eu ia inventar se você não queria ter convivência comigo? Não sei, ué, a igreja era sua. A Porque igreja era assim, minha, mas não tinha nada na igreja. Só tinha aula. Resumindo, eu tinha meus motivos. Dá para respeitar meus motivos? sim, com Você pode certeza. respeitar meus sentimentos? E aí, eu lembro que eu cheguei em uma dessas aulas, né? E aí foi aí o que que acontece? Estava próximo do aniversário dela. A gente se conheceu em maio, passou um mês eu já estava apaixonado. Em junho estava próximo do aniversário dela. Não, em Não, julho. julho. Em julho estava Tá. próximo do Só aniversário porque eu falei dela. que ele era bom com data, ele tá errando mesmo meu É, aniversário. Que vergonha. não, mas é porque junho é próximo de julho. Eu, hein? Tava próximo Desculpa. do aniversário dela e, tipo assim, o aniversário dela seria, se eu não me engano, no sábado e eu viajaria numa sexta. Então, e aí eu tinha perguntado pra ela assim, eu quero te dar um presente, qual presente que você quer? Aí ela pediu uma camisa do Pastor Lucinho, que tava Na escrito assim, ó, época, tem tem uma uma louca louca orando por você. Na época eu gostava muito do. Mexendo aqui vai atrapalhar, né? do Desculpa. Lucinho. Mas na época eu gostava muito do Lucinho, igual ele também gostava. Eu gosto até hoje. É. E tinha as blusas, né? Acho que nem sei se hoje em dia vende tanto quanto antigamente. Eu acho que essa já nem existe, mas É. quem é da época aí vai lembrar. Tinha a Aí camisa, tem tem uma o louca Corando orando por por você. você. E eu tava doida querendo essa camisa. Aí ele perguntou, eu falei assim: eu não quero nada com o cara, mas eu vou aceitar o presente. Tá vendo? Interesseira? Chama. Que sacanagem. E ela Mas nem me dava a esperança de que ficaria comigo e aceitou o presente. não vou recusar. Ai, E aí ela pediu a camisa, e aí eu fui lá, comprei a camisa. Não sei se eu comprei um chocolate junto, também não lembro. não lembro. Eu sei que eu fui lá, levei pra ela a camisa na aula de quinta-feira, e dei ela a camisa, ela foi embora, me abandonou, pegou o presente e foi embora, me abandonou. E aí eu lembro que no início, assim, a hora que eu fui conversar com esse amigo meu, ele falou assim, mano, você tá pagando aula à toa, sabe? Tipo assim, não tem motivo você tá fazendo aula comigo, né? Porque eu não toco bem, mas na época não tinha necessidade pro que eu tocava. E ele falou assim, não tem necessidade de você tá fazendo aula comigo. Você tem uma quedinha pela Ruama, né? Eu falei, irmão, não é uma quedinha, é uma cratera. Eu caí nesse buraco e não tô conseguindo sair. Ai, que lindo, cara. Ele tá tão na sua. Embolei. Embolou. Ele tá tão na sua. E aí começou ele. E aí nessa semana é muito marcante porque assim, ó.
como eu disse, né, eu tava num relacionamento que não era um relacionamento legal, mas eu já tava acostumado. Quem já namorou aí, infelizmente ou felizmente, sabe como que é. Você namora, você acostuma com estar próximo da pessoa, ou com ter alguém para encontrar todos os dias e tal. E eu tava acostumado com isso no relacionamento, e isso tava trazendo muita confusão pra minha cabeça, no meu sentimento. Aí eu lembro que como eu ia viajar na semana, eu ia ficar uma semana na roça, totalmente off de tudo não, porque na roça ia ter farra, festa e loucura, igual eu ainda estava me transformando, mas eu ia ficar uma semana na roça, longe dela, que estava doendo muito, mas também longe da outra pessoa. E aí, como eu estava na confusão louca, eu falei com Deus assim, Deus, eu tô indo pra roça, tô indo pro interior, que é onde eu cresci no interior do interior do interior, e eu quero que nessa semana o Senhor revele a mim por quem que eu tenho sentimentos verdadeiros, quem que é a pessoa para minha vida. Porque eu também não quero ficar vivendo essa vida que eu vivia. Conserta seu corpo um pouquinho, que você tá todo tortão, assim. Ela tá me consertando. E aí eu falei com Deus assim, ó, quem eu sentir mais saudade é quem eu vou dar prosseguimento quando eu voltar. Eu não sabia disso, não. Sabia sim. Não, Eu desse já jeito que você contei. falou, desse jeito assim? Sabia. Tá vendo? Ela sabia, eu já falei com ela. E quem eu sentir mais saudade, mais falta, é quem eu vou dar prosseguimento. E, mano, eu fui pra roça e eu não pensava na outra pessoa. Eu só pensava nela. Eu ficava o tempo inteiro, mano, eu não consigo conversar com ela, porque eu não conseguia. Não sei se ela lembra, mas eu fiquei uma semana na roça sem a gente conversar. Foi. Sem nada, entendeu? Não tinha. E aí, tipo assim, essa loucura e eu o tempo inteiro pensando nela. E eu acho que eu até sonhava com ela. Tava na roça, até sonhava Com com ela. certeza, estava nos seus sonhos, meu amor. Esse é o meu sonho. Hum. E aí, quando eu voltei decidido. E aí, fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha minhas guitarras, olha. Ah, legal. Gente, então, passando aqui só para avisar para vocês que esse vídeo ficou muito grande. Como ele ficou muito grande, a gente colocou no Instagram a enquete, né? Enquete de se vocês queriam um vídeo muito grande ou se vocês queriam um vídeo parte 1 e parte 2 para ficar mais fácil de assistir. E parte 1 e parte 2 ganhou, então nós cortamos esse vídeo, vai sair a parte 1, ou já saiu, que é essa que vocês estão assistindo, e a parte 2, que é a continuação desse vídeo aí, na próxima semana, fechou? Olha minhas guitarras aí de novo. Curte, comenta, compartilhe, por favor, em nome de Jesus.